Domingo passado, nós estudamos um tema que tinha a ver com a origem do mal. Lembram? A origem do pecado, a origem da violência, das brigas familiares e de tudo quanto é tristeza desse mundo. Ok? Lembram que cadê nossa arca? Está aqui, tá aqui nossa arca, né? Se puder me acompanhar aqui, aqui está nossa arca. Lembra? Uma arca representativa na realidade, né? Lembram que eu disse que a arca da aliança, que estava no santuário, no lugar santíssimo, que foi construída por Moisés, de acordo com o modelo divino, na realidade, isso aqui era um símbolo do trono de Deus. Lembram que eu disse, obrigado, nossa, é por isso que eu casei com ela, olha, sempre aí, né, ajudando, tá ótimo, obrigado. Lugar santíssimo é o lugar onde a glória de Deus se manifestava, certo? E lembram-se que na tampa dessa arca, né, desse baú, haviam dois anjos. Lembram? Havia um anjo, um em frente do outro, desse jeito aqui, e nós descobrimos pela palavra de Deus que na realidade eram dois querubins, né? Querubins da guarda que tinham o objetivo, o propósito de estar zelando, cuidando, protegendo de aquilo que estava dentro da arca de forma simbólica, né? E aquilo de especial que havia dentro da arca, você lembra que coisa era? Os 10 mandamentos. Um desses querubins, quem que era? Lembra? Que Deus lhe deu esse privilégio. Um deles era Lúcifer. E assim, do mesmo jeito como era na arca da aliança construída por Moisés, lá no céu, de acordo com Apocalipse 11, certo? Está o trono de Deus, e no trono de Deus também haviam dois seres especiais que o serviam, né? Desde antes da criação desse mundo, e um deles que talvez estava à sua esquerda era Lúcifer. E a grande pergunta, né, que ficou aí era: e quem que era o outro anjo? Quem que era o outro anjo? Era para hoje a resposta? Ou a gente fala assim, olha, o sábado é hoje mesmo? E agora? Já não dá para ficar... Oi? Tá, Gilson disse que iria assistir, né, já de propósito, somente para escutar essa parte. Bom, não há muito tempo hoje para responder, mas eu vou ser bem direto. Ao dar minha resposta, eu sei que muitos vão ficar assim, mas como assim? Eu não estou entendendo. E vou te dar uma resposta hoje bem mais curta e simples. E quando tivermos uma outra oportunidade, eu vou poder desenvolver talvez uma resposta com textos bíblicos, espírito e profecia, etc. Mas vou te dar a resposta mais curta e simples. Sabem quem que era o outro, do outro lado? O outro personagem? O outro personagem era o arcanjo Miguel. E quem que é o arcanjo Miguel? Jesus. Mas alguém poderá dizer, peraí, mas Jesus é um anjo? Mas Jesus, então, se é um anjo, é um ser criado? Não. Lembre que a palavra anjo designa, vamos dizer assim, uma função, não a pessoa em si mesmo. Te pergunto, o que significa a palavra anjo? Lembra? Mensageiro. Mensageiro é o nome de uma pessoa? Não, né? O que seria um mensageiro? É uma função. Não tem o carteiro. Eu conheço dois, né? O irmão Valmir, né? Pelo qual pedimos oração, né? Oramos hoje, né? Que está em Cuiabá, aí com coronavírus. E conheço também nosso irmão Maroneto, lá em Ponte Lacerda. Um abraço para ele, se estiver por aí, certo? Os dois são carteiros, ok? Carteiro é o nome deles? Não, um chama Maroneto, outro chama Valmir. Carteiro simplesmente é a função, ok? Não tem um anjo famoso na Bíblia? Qual que é um anjo
bem conhecido na Bíblia, sem ser Lúcifer. O anjo Gabriel, qual que é o nome dele? Gabriel, né? E qual que é a função? Mensageiro, anjo, né? Que é a mesma coisa. Então, não se confunda com isso, tá bom? Mas o outro é Jesus. Como eu não tenho muito tempo agora para desenvolver uma série de textos bíblicos e o Espírito de Profecia, essa é a resposta curta, tá bom? Tá? Só que lembrando de que era uma função, tá bom? Vamos para a palavra de Deus então, e eu quero te convidar a abrir o livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. E eu quero apresentar para vocês essa noite o segredo da oração poderosa, para que você e eu possamos aprender a orar como Jesus orava. Se tem alguém que é o modelo perfeito de como devem ser nossas orações, tenha certeza que esse alguém é Jesus. Por isso, não existe outro ser mais importante que possa nos ajudar a entender como orar e as características que deveria ter todas as orações que fazemos, ok? De forma especial, aquelas orações que fazemos no privado em casa, ok? Eu vou ler todo o texto, capítulo 22, a partir do versículo 39 até o 46, e depois quero chamar sua atenção a algumas palavras onde se fala sobre como deve ser a oração e as características da oração. Vamos lá, capítulo 22, versículo 39, diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Ok? Aqui está o modelo divino de Jesus sobre a oração de poder. Primeira coisa importante que temos que entender sobre a oração, versículo 39, diz assim: E Jesus, né? Saindo Jesus, foi como de costume. Espera aí, ele saiu para um lugar determinado para orar, e disse que em relação ao orar, Jesus tinha o quê? Costume de orar. Quer dizer, Jesus não orava quando ele se lembrava de orar. Jesus não orava esporadicamente quando as coisas começavam a apertar dentro de casa. Ele não orava assim quando estou passando por um problema de saúde, eu vou orar. Aí eu estou com um problema aqui no serviço, eu vou orar. Comecei a ter um problema aqui com os membros da minha família, então eu vou orar. Não, costume. E quando a gente fala de costume, estamos falando de rotina. Se você quer ter, vamos dizer assim, sucesso na oração, você tem que ter uma rotina de oração. Tem muita gente que fala: não, eu oro quando estou com vontade. E se nunca estiver com vontade? Como que fica? Claro, então gente, você tem que estabelecer uma rotina de oração. E estabelecer uma rotina de oração significa marcar determinados horários para orar. Mas pastor, às vezes vamos dizer que eu marque, né, para tal hora da manhã, tal hora da tarde, tal hora da noite.
mas às vezes não estou com vontade. E aí, será que eu posso orar? Sim, dá para orar mesmo assim. Mas como, pastor, eu vou orar se assim não estou com vontade, de repente tive um dia péssimo? Ora do jeito que você está se sentindo e fala do que está acontecendo com você. Seja sincero com Deus. As orações não podem ser mecânicas. Então, se você está se sentindo mal, diga isso para Deus. Senhor, olha, hoje foi um dia péssimo para mim, não dormi bem, hoje briguei com a esposa, briguei com o patrão, olha, foi terrível uma situação que aconteceu aqui comigo, e aí você conta para Deus aquilo que está acontecendo. Mas não venha com esse tipo de oração que às vezes a gente acorda na manhã, nem dormiu, né, teve insônia, e aí fala: Senhor, muito obrigado pela excelente noite que eu tive. Que classe de oração é essa? Gente, mesmo às vezes cansado, mesmo às vezes sem vontade, fala para Deus que você está sem vontade, que você não quer orar. E falando isso com Deus, você já estará orando. Entendeu? Estabeleça um costume, uma rotina de oração. Marque horários, tá certo? Não pense assim que oração tem que ter um momento especial, ou somente na igreja. Nada disso. Oração, vida de oração de sucesso, de poder, a pessoa tem sempre uma rotina, tem horários específicos para orar. Mas olha outra característica. Então, como de costume, né, porque Jesus tinha uma rotina de oração, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar, o que diz a Bíblia? Escolhido. Peraí, como assim? Será que a gente não pode orar em qualquer lugar? Sim. Certas orações, e de forma especial, aquelas orações particulares, onde você precisa conversar assim, vamos dizer assim, face a face com Deus, marca um lugar, escolhe um lugar. Deixa eu te falar da minha experiência em casa, né? Em casa, a gente acorda na manhã, a gente não acorda nossos filhos primeiro, deixamos eles dormindo um pouco mais, nós acordamos primeiro, e às vezes eu fico, por exemplo, no meu quarto, minha esposa vai para a sala, ou minha esposa fica no quarto e eu vou para a sala, ok? Mas temos um lugar específico onde nós temos um encontro com Deus e oramos. Procura um lugar da tua casa que você acha que é aquele lugar tranquilo, que é aquele lugar que te dá paz, certo? Esse lugar pode ser o quintal da tua casa. Quem sabe no quintal da tua casa tem uma árvore, né? Quem mora em sítio, por exemplo, né? Deve ter muitos lugares gostosos aí, né? Para orar, tá? Então, mas escolha um lugar. Quando eu fazia teologia, eu me lembro os anos que passei estudando teologia, né? Lá era campo também, muitas árvores. Eu saía de madrugada para orar, e havia um lugar assim específico, né, que era grama, umas árvores, e esse era meu lugar, que eu ia lá sempre, né, para orar, de forma especial, para poder formar, vamos dizer assim, uma rotina de oração, onde você tem horários de oração. É bom também marcar um lugar específico, aquele lugar de paz, aquele lugar de tranquilidade, aquele lugar que você sabe que vai se sentir assim mais tranquilo, né, à vontade para orar. Agora, olha uma coisa interessante, né, no versículo 41, diz assim: e ele por sua vez, o que diz tua Bíblia? Se afastou. O que significa se afastou? Ficou como? Sozinho. Isso. Vocês sabem, as melhores orações que podemos fazer são aquelas onde ficamos a sós com Deus. Gente, por que vocês acham que a gente acorda primeiro e depois acordamos as crianças? Que se acordar todo mundo, barulho, né? Correria talvez daqui, lá, um que chora, outro que quer alguma coisa, entendeu? E eu preciso ter meu momento com Deus, ok? Apesar de que podemos acordar juntos, né, com minha esposa, né, mas ela tem um lugarzinho dela e eu tenho o meu cantinho também. E eu sempre falo com ela: olha, enquanto estiver estudando, não me chama, não me pede nada,
não me diga nada, nenhum barulho, porque eu preciso ter esse momento para me concentrar e ter comunhão com Deus, ok? De forma especial, quando você tem alguma coisa especial que quer dizer a Deus sobre um problema, sobre uma necessidade, sobre a tua vida espiritual, sobre um vício, sobre uma tentação, tem que ser a sós com Deus. Um cantinho especial da casa, selecionado por você, mas a sós. Então, se for necessário você acordar primeiro do que o restante da família, acorda, faz assim, porque tenha certeza que nessa quietude e estando sozinho lá, essa oração se torna bem especial. Agora, nós estamos falando aqui de características da oração, mas são características, vamos dizer assim, mais de atitude, né? Rotina, vamos dizer assim, escolher um lugar, estar sozinho, e talvez só mais uma, antes de passar a outras características da oração que também são muito importantes. Olha só o que diz aí no versículo 41 no final: ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra, e como que ele orou nessa ocasião? De joelhos. Espera aí, significa então que todas as orações precisam ser de joelhos? Não necessariamente, tá bom? Não necessariamente. Você está viajando num ônibus, pode orar viajando no ônibus ou não pode? Pode. E aí como que você vai ter que orar, provavelmente? Sentado? Não é isso? Será que se você está fazendo um passeio no meio de uma mata por aí, até na rua, será que você poderia elevar seus pensamentos a Deus e orar? Sim. E como vai ter que orar nesse caso? De pé? Provavelmente. Tá certo? Nas orações que fazemos aqui na igreja, às vezes fazemos a oração inicial de joelhos, a oração final em pé, ok? Não tem problema. O que esse texto está dizendo que alguma atitude precisa ter no momento da oração, pode ser de joelhos, pode ser em pé, etc. Mas um conselho: as orações particulares, quando você está abrindo o coração a Deus por causa de teus problemas, por causa das tuas tentações, as lutas que você tem a cada dia, faça de joelho, porque essa é uma atitude de submissão, ok? Eu estou reconhecendo que eu sou uma criatura. Estou dizendo: Senhor, olha só aqui, olha a minha situação que estou tendo nesse momento, por favor, Senhor, me ajuda. Essa atitude, vamos dizer assim, de submissão, é importante para que possamos escutar e entender a vontade de Deus na minha vida. Há muita coisa, meus irmãos, que a gente às vezes não consegue crescer na vida cristã por falta dessa submissão. Às vezes nossa vontade grita mais alto que a voz do Espírito Santo, porque mesmo orando, muitas vezes pedimos a Deus o que nós queremos, e não que a vontade de Deus seja feita, ok? Mas quando a gente aprende a se submeter a Deus, e a gente vai aprendendo isso a cada culto na manhã, a cada dia de entrega, quando acordamos, né? E acordamos não para assistir televisão, ligar o rádio, ou talvez trabalhar, ou tomar café da manhã, mas acordamos para podermos ter um encontro com Deus. A cada dia o Espírito Santo vai nos ajudando a desenvolver submissão. E oração de joelhos é uma atitude de submissão que pode te ajudar, né, de alguma forma a desenvolver esse sentido de humildade e de submissão a nosso Deus, ok? Mas veja outras características que também são muito importantes em relação à oração. Ok, por exemplo, versículo número 40, diz assim: orai, no final, tá? Para que coisa? Para que não entreis em tentação. A oração é importante para quê então? Para não cair em tentação. Mas será que funciona assim? Vamos dizer que a tentação está aqui, certo? Eu estou caminhando,
tranquilamente, e de repente me encontro com a tentação. Nesse momento eu fecho os olhos, Senhor, me ajuda porque não quero cair nessa tentação. É assim que se utiliza a oração para poder vencer a tentação? Não. Me ajuda com um pouquinho da gramática. Tem professora aqui? Professora de escola? De escola, tá. Pode ser. Me ajuda um pouquinho com a gramática portuguesa, que esse não é meu forte não, tá? Mas eu acho que com vocês tudo certo, né? Não, minha esposa é de biologia, então não sei. Olha só o que diz aí. Orai. Orai é uma coisa futura ou é uma coisa presente? O modo do verbo, estou falando. É presente, passado, futuro. Orai. Sim, é um imperativo, está no imperativo, está mandando. Ele diz, ora, está te mandando orar. Só que todo imperativo também tem uma implicação de presente, certo? Ora, ok? Mas olha só o que diz a continuação: para que não entreis em tentação. Me ajuda com esse verbo, entreis, é passado, presente e futuro. Ah, interessante. Agora captou o pensamento? Dice, ora quando? No presente, para quê? Para que não entre em tentação no futuro. A Bíblia não está dizendo, né, que quando a oração está assim na tua frente, né, você está face a face com a tentação, aí você fecha os olhos e começa a orar, Senhor, me ajuda, né? Perante a tentação, às vezes, de imagens que cristãos não deveriam assistir, né? Será que valeria aí fechar os olhos, contar até 10, Senhor, faça sumir a tentação, mas você continua em frente da TV, em frente do computador? Não dá certo. A oração tem que ser feita antes, para não entrar em tentação depois. Queridos, só que quando falamos de oração, estamos falando de comunhão com Cristo. Comulgue com Cristo a cada dia, cedo na manhã, que isso seja teu primeiro trabalho, e você vai ver que quando vierem as tentações do dia, você terá forças para resistir à tentação. Mas se tua escolha for de acordar para resolver qualquer outro tipo de interesse, menos ter um encontro com Deus, tenha certeza que o mais provável que esse dia seja um dia de derrotas. Você precisa orar agora, para que quando venha a tentação depois, você possa suportá-la. Agora, olha só como Jesus orava, versículo número 42, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo que não se faça a minha vontade, e sim a tua. Essa é outra característica da oração. Meus irmãos, independente de se você achar que aquilo que está pedindo é o melhor, diga, Senhor, se faça a tua vontade. Senhor, eu quero isto aqui para a minha vida, mas Senhor, que seja feita a tua vontade. Faça isso em tudo. Quando você tiver que comprar alguma coisa, quando você tiver que realizar uma viagem, quando você tiver que tomar uma decisão, escolhas em relação a uma profissão, escolhas em relação a um relacionamento com alguém, casar ou não casar, namorar ou namorar com alguém, noivar ou não noivar com alguém, o trabalho que você desejaria desenvolver, consulte com Deus, né? Converse com Ele primeiro, e peça ou diga sempre, Senhor, seja feita a tua vontade. Tenha certeza que a vontade de Deus é muito maior e melhor que a nossa. E por mais de que você pense, não, mas isso é tudo que eu quero, eu acho que isso aqui é realmente aquilo que me faria feliz, submeta a sua vontade à vontade de Deus. Se você quer aprender a escutar a voz do Espírito Santo na tua vida, aprenda a submeter sua vontade à vontade do Senhor, subjugue sua vontade, negue sua própria vontade, e você vai ver como o Espírito Santo vai se tornar mais audível na tua vida. Sabem por que às vezes não conseguimos entender ou escutar a voz do Espírito Santo?
Porque há uma vontade tão forte em nosso coração que nos cegamos. E aí o Espírito Santo pode vir às vezes em forma da esposa dando um conselho e a gente não escuta. E a gente não entende que talvez a esposa está sendo usada pelo Espírito Santo para me orientar, para me aconselhar, para me advertir. Eu estou tão assim fixo naquilo que eu quero, e às vezes o Espírito Santo utiliza um irmão, utiliza um amigo, de repente uma circunstância providencial na tua vida acontece para dizer, olha, muda de direção, não faz aquilo, não compra aquilo, não viaja, mas eu estou tão fixo porque quero isso e eu quero, que não conseguimos escutar a voz do Espírito Santo. Mas quando, através da comunhão diária com Cristo, aprendemos a submeter nossa vontade à vontade de Deus, quando subjugamos a nossa vontade, negamos, renunciamos à nossa própria vontade, estaremos mais aptos para escutar a voz do Espírito Santo nos guiando e nos dizendo o que devemos fazer. Agora, outra coisa importante da oração, meus queridos, olha só o que diz no versículo número 44. Me ajuda, estou sem óculos, quem sabe eu não consigo ler bem. E estando em agonia, menos ele orava. Como que é? Então em agonia, aí que a gente tem que orar mais. E por que parece que quando vem a aprovação, aí a gente quer desistir? Certo? Vocês já dormiram, por exemplo, num sítio, numa época de frio, que nesses dias que passou aí, e talvez com uma ventaninha e um frio daqueles de 10 graus, né? 10 graus ainda não está muito frio, né? Está frio? É? Nossa, pensei que aqui era gaúcho tudo, né? Mas estou vendo que é daqui mesmo, né? Brincadeira. Gente, quando você vai lá na cama, pega o seu cobertor, né? E se envolve no cobertor. E aí de repente está 10 graus, vamos dizer assim, né? Mas de repente na madrugada abaixa essa temperatura para 5 graus, para 0 graus. O que você faz com o cobertor? E com a esposa? Aí que abraça ela, né? Claro, abraça a esposa, se achega mais do cobertor, né? Mas será que seria inteligente a atitude de, por exemplo, estava 15 graus, agora está 5 graus, agora que eu largo o cobertor? Joga fora esse cobertor. É assim? Não. Então, gente, por que muitas vezes quando estamos sendo provados, aí nos desanimamos? Aí não queremos vir mais na igreja. Quando alguém nos fala às vezes uma palavra dura, já não queremos saber mais de Deus, desanimamos de nossa fé. Está entendendo? Gente, as provações, Deus permite que aconteçam na nossa vida, é para polir nosso caráter. Certo? Sempre dê boas-vindas às provações. Não se queixe quando às vezes vem circunstâncias que você diz, mas por que está acontecendo isso comigo? Porque parece que é só comigo. Olha essa situação aqui da saúde da minha mãe, da minha esposa ou do marido. E olha só, perdi o emprego. Olha só essa oportunidade que eu tinha, não estou tendo mais, né? E às vezes desenvolvemos um espírito, né, de queixa, de crítica. Gente, se Deus permite provações na vida, é porque Ele está querendo desenvolver teu caráter. Tá bom? Quanto mais agonia, quanto mais provação, se agarre mais de Deus. Quando os seres humanos te decepcionem, sejam esses seres humanos muitas vezes líderes da igreja, teu pastor, ok? Ou qualquer pessoa que você admire, por favor, não desanime, tá bom? Tanto mais você, de repente, pode ser chateado por alguém, magoado por alguém, mais se agarre de Deus. Ok? Esse era o segredo da vida de oração de Cristo. Mas eu tenho somente mais um pensamento para compartilhar com você. Bom, Jesus, ele tinha uma rotina
de orar, né? Um lugar escolhido onde ele sempre orava, ok? E ele procurava nas orações especiais dele, né? Fazer isso sozinho, a sós, com Deus, orando, pedindo para que a vontade de Deus seja feita. E quanto mais era aprovado, tanto mais agonia ele passava por sua vida, pela sua vida, ele mais orava. Ok, até aí acho que todo mundo entendeu. Agora, vocês verão nessa história que ele convidou alguns amigos para orar, interceder também em favor dele, e deixou eles sair, né, para um determinado lugar para orarem. E aí ele foi num lugar mais afastado para orar. E quando ele terminou sua oração e foi procurar seus amigos, como é que estavam seus amigos? Dormindo. E sabem que isso aconteceu por quantas vezes? Se você lê os outros evangelhos, onde está a mesma história, né? Em Marcos e em Mateus, você vai encontrar que foram pelo menos 3 vezes, né? Jesus se afastou para orar, pediu para que intercedessem em favor dele, e cada vez que ele voltou, os encontrou dormindo. E nesse contexto de encontrar eles dormindo, Jesus disse assim para eles, aqui não se menciona a palavra, mas se você for no livro de Mateus, a palavra se menciona. Mas dá uma olhada aí no versículo número 46, né? Jesus disse para eles: por que estáis dormindo? Levantai-vos, vigiai. Essa é a palavra que não está aqui, mas que está na história em Mateus, na mesma história em Mateus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Muito bem, para que não entreis em tentação. Encontrou eles dormindo e Jesus disse: vigiem. Ok, vou te fazer uma pergunta. Eu acho que a resposta já ficou clara, mas eu vou te fazer uma pergunta. O que seria o contrário de estar dormindo? Estar acordado. Só que biblicamente sabem que não, ok? Não é estar acordado. Como assim não é estar acordado? Vai, contrário a estar dormindo, tem que ser estar acordado. Qual que é a palavrinha que está faltando aí? Porque, por exemplo, estava dormindo, acordei. Mas você já ficou em casa, de vez em quando acontece, tá? Eu não vou falar com quem que acontece, mas de vez em quando levanta, senta na cama e está assim, né? Não levantou e digamos que está acordado, mas ainda na realidade está o quê? Dormindo, né? Ok, mas biblicamente falando e na vida espiritual, o contrário de estar dormindo é estar o quê? Vigiando. Porque estar vigiando é muito mais do que estar acordado. Te pergunto, que coisa é vigiar? Eu dei aulas durante um tempo na cidade de Tangará da Serra, na UNEMAT. E eu me lembro aí de um amigo, eu vou falar isso porque ele é meu amigo, né? Que esse amigo trabalhava lá na UNEMAT como zelador da UNEMAT, certo? E aí, nós saíamos de lá 10h30 das aulas. E quando o ônibus chegava para pegar alunos, professores, quem for, esse amigo chegava com esse ônibus, porque ele iria ficar aí para o quê? Para cuidar, né, do prédio. Ele teria que ficar como? Vigiando a noite toda, né? Um dia desses, né, chegou 10h30, eu peguei o ônibus para voltar para casa e ele estava chegando. Mas de repente eu vi ele chegando com um rolo grandão assim. Era um colchonete. E claro, eu estava brincando com ele, mas fiquei olhando assim para ele. Peraí, o que é esse negócio aí? Falei para ele, né? Não, diz que aí de vez em quando a gente dá um cochilo, né? Mas você veio aqui para dormir ou para vigiar aqui, para cuidar do prédio? Eu brincando, né? Pela amizade que a gente tinha, a gente brincava com ele, né? Entendeu? Gente,
Dormir, o contrário de dormir, é vigiar, porque vigiar implica o quê? Estar atento, olhando a todo momento. Só que agora que vem a parte talvez mais importante. Que coisa é dormir na vida espiritual? Que coisa é dormir na vida espiritual? Hoje eu não vou pregar sobre isso, mas eu vou dar pelo menos uma dica, né, para que você entenda. Vocês lembram da parábola das 10 virgens? Certo? Diz a Bíblia, elas tinham uma série de características. E uma característica também que pertencia a todas elas, de que em algum momento determinado, todas elas o quê? Dormiram, cochilaram. E aí quando você analisa essa história e outros textos da Bíblia, você vai entender que dormir na vida espiritual significa não dedicar tempo de cada dia para a comunhão com Cristo. Ok? Te pergunto, se dormir significa não dedicar tempo de cada dia para a comunhão com Cristo, o que significa vigiar? Obviamente o contrário. Acordar todo dia para poder entregar o coração a Jesus. Ok? Então te pergunto, você nesse momento, na sua vida espiritual, está dormindo? Está cochilando? Ou você tem mantido até hoje um permanente estado de vigilância? Nós temos aprendido muitas coisas importantes sobre o segredo de uma oração vitoriosa, uma vida de oração vitoriosa. Talvez uma das coisas que eu quero que se lembre de forma especial é que para você ter sucesso na tua vida de oração, você precisa estabelecer rotinas na tua vida. Não se engane achando que oração tem que ser uma coisa assim que tem que acontecer quando a gente sente vontade, não é somente quando tenho alguma coisa para falar com Deus. Não, precisa estabelecer rotinas. Quando a gente estabelece esses hábitos de oração, essas rotinas de oração, a gente cresce. Um momento você pode estar sem vontade, mas de repente começa a desenvolver cada vez mais e mais vontade na tua vida. E cada vez que você ora mais e mais e desenvolve mais e mais comunhão com Cristo, você aprende a escutar a voz do Espírito Santo, porque aprende a renunciar à sua própria vontade. E quando você é firme na sua rotina espiritual, da leitura da Bíblia e da oração, você vai ter um estado permanente de vigilância. E perante qualquer tentação, perante qualquer provação, você terá forças em Cristo para poder vencer. Quantas vezes já fomos derrotados por causa de uma tentação? Quantas vezes temos desanimado da nossa vida cristã, tentando até talvez desistir da fé, dos princípios que você alguma vez já aprendeu nessa vida? Se soubéssemos o poder que temos por causa de uma vida de rotinas espirituais, onde acordo cedo a cada manhã para ler a palavra e para orar, talvez nunca mais deixaríamos de fazê-lo. Quando acordamos na manhã e a primeira coisa que fazemos talvez é tomar café da manhã, correr para nosso serviço ou para as atividades domésticas, nós estamos dizendo simplesmente para Jesus: Jesus, hoje eu não preciso do Senhor. Hoje eu quero viver uma vida independente. Eu sei me virar, eu sei como desenvolver minha vida hoje, enfrentar os problemas, enfrentar as situações, tentações que se apresentarem hoje. O Senhor não precisa se preocupar por mim. Mas cada vez que acordamos para procurar sua presença, manifestamos nossa dependência dEle, nosso desejo de que Ele nos dê seu poder para poder viver aquele dia, para que esse dia se torne um dia vitorioso, um dia de sucesso, para que no final do dia, em vez de relatar as tentações nas quais caímos, as escolhas erradas que fizemos, em vez de relatar isso para Deus, vamos ter mais dias
relatando para Deus: Senhor, muito obrigado, hoje foi um dia bom, hoje foi um dia poderoso, hoje foi um dia, olha, tão legal, tão especial. Comunhão com Cristo. Não durma na sua vida espiritual, porque quando Jesus voltar, encontrará muitos dormindo. Muitos dormindo. E isso vai ser a ruína de muitos. Vai ser difícil, vamos dizer assim, se perder. Tá certo? É muito difícil, por dizê-lo assim, se perder, se soubéssemos e entendêssemos que o segredo de uma vida cristã se encontra em dedicar tempo de cada dia para a comunhão com Cristo. Eu não sei como estão tuas rotinas de oração, eu não sei como estão teus hábitos, mas eu queria te convidar essa noite para, através da oração que vamos fazer, renovar tua comunhão com Cristo. Se de repente ela tem sido intermitente, um dia sim, um dia não, de repente já tem uma semana, 2 semanas que você não acorda para ter comunhão com Cristo, por que não renovar isso hoje? Dizer: Senhor, tenho falhado, tenho dedicado mais atenção a outras coisas, menos a procurar tua presença, mas hoje eu quero recomeçar. Amanhã cedo, quinta-feira, estarei acordando para procurar tua presença na minha vida. Quero viver dias de vitória, quero viver dias com mais alegria, com mais paz no coração. E tenha certeza que quando voltemos a nossa comunhão diária com Jesus, mais dias de vitórias teremos na nossa vida. Quero te convidar a ficar em pé e vamos orar, vamos entregar o coração a Jesus nesse momento. Oremos. Querido Deus, obrigado pelas orientações que o Senhor nos deu sobre como devemos orar. E obrigado também, Senhor, porque em Cristo temos encontrado aí um modelo perfeito de como deveriam ser as nossas orações. Por isso, Senhor, nos ensina, nos ajuda a aprender que em tudo precisamos permitir que se faça a tua vontade. Mas, Senhor, sabemos que uma das maiores lutas que precisamos enfrentar é renunciar à nossa própria vontade, para permitir que a tua vontade seja soberana na nossa vida. Mas entendemos que cada dia, na comunhão com Cristo, o Senhor quer nos dar poder, um pouco de cada dia, para aprender a renunciar à nossa própria vontade, para aprender a escutar a voz do teu Espírito Santo e nos habituar tanto a escutar essa voz, que possamos viver cada dia simplesmente vivendo e fazendo a vontade do Senhor. Oh Pai, talvez muitos de nós temos deixado de ter comunhão com o Senhor, ou estamos talvez vivendo uma vida intermitente de comunhão, dia sim, um dia não, quando viajamos não, quando temos compromissos sociais não. Mas Senhor, perdoa, mas nesse momento queremos renovar nosso desejo de permanecer firmes no sentido de acordar cada dia para procurar tua presença e encontrar o poder, Senhor, que precisamos para viver o dia a dia. Abençoa, Senhor, meus queridos irmãos, as famílias que estão sendo representadas, nossos irmãos queridos que talvez estão nos assistindo através do Facebook, nas cidades, Senhor, que estão participando agora. Que o Senhor seja com cada um deles, abençoando os filhos, o esposo, a esposa, e enviando o teu Santo Espírito para tocar o coração de cada um e aproximar, Senhor, cada coração, cada pai, cada mãe, cada filho de Jesus e uns também com os outros. Queremos te entregar nosso coração e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, uma alegria poder ter estado mais uma vez aqui. Um grande abraço para todos os que participaram hoje com a gente e te convidamos para que esse sábado agora, 30 de maio, você possa estar com a gente também aqui nesse lugar. Que o Senhor te abençoe.